Shaul desceu a Listra, onde vivia um talmide chamado Timóteo. Ele era filho de uma judia que confiava em Yeshua, e seu pai era grego. Todos os irmãos de Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Shaul desejava que Timóteo o acompanhasse, portanto realizou sua Brit Milá, por causa dos judeus que viviam naquelas áreas, pois todos sabiam que seu pai era grego. À medida que passavam pelas cidades, entregavam às pessoas as decisões dos emissários e dos anciãos de Jerusalém, para que fossem observadas. Assim, as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Eles viajaram pela região da Frígida e da Galácia por terem sido proibidos pelo Ruach Kodesh de anunciar a mensagem na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Yeshua os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Shaul teve uma visão. Um homem de Macedônia estava em pé e lhe implorava: venha para Macedônia e ajude-nos. Depois de que Shaul teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, porque concluímos que Deus nos chamou para anunciar a eles as boas novas. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Ali zarpamos para Filipos, na Macedônia, uma colônia romana e a principal cidade daquela parte da Macedônia. Passamos alguns dias nessa cidade. Então, em um sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde sabíamos que se reunia um minyan. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres reunidas ali. Uma das que ouviam era uma mulher da cidade de Tiatira, chamada Lídia, uma vendedora de tecido e de púrpura. Ela já era uma temente a Deus, e o Senhor abriu-lhe o coração para responder ao que Shaul dizia. Assim que ela e os membros de sua casa foram imersos, ela fez esse convite: se vocês me consideram fiel ao Senhor, venham e fiquem em minha casa. E ela insistiu até eles irem. Certo dia, enquanto íamos ao local de Miniã, encontramos uma escrava que tinha um espírito que a capacitava a predizer o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, mediante as adivinhações do futuro. Essa moça seguia a Shaul e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles estão falando sobre como vocês podem ser salvos. Ela o fazia todos os dias, até que Shaul, muito incomodado, voltou-se e disse ao espírito: no nome de Yeshua o Messias, eu lhe ordeno que saia dela. O espírito saiu dela naquele mesmo instante. Entretanto, quando os donos da escrava perceberam que a sua esperança de lucro tinha se acabado, agarraram Shaul e Silas e os arrastaram para a praça do mercado, diante das autoridades. Levando-os aos juízes, disseram: estes homens estão causando muitos problemas em nossa cidade porque são judeus. Eles estão propagando costumes contrários à nossa lei, coisas inaceitáveis e impraticáveis para nós romanos. A multidão ajuntou-se no ataque contra eles, e os juízes rasgaram-lhes as roupas e ordenaram que fossem açoitados. Depois de serem severamente castigados, eles os lançaram na prisão
incumbindo o carcereiro de vigiá-lo com cuidado. Tendo recebido essa ordem, ele os lançou na cela interior e lhes prendeu os pés entre pedaços maciços de madeira. Por volta da meia-noite, Shaul e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os escutavam com atenção. De repente, houve um terremoto violento que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, quando viu que as portas estavam abertas, desembainhou a espada para se matar, por presumir que os presos tinham escapado. Mas Shaul gritou: "Não se machuque, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Shaul e Silas, então os levou para fora e perguntou: "Homens, que preciso fazer para ser salvo?" Eles disseram: "Confie no Senhor Yeshua e será salvo, você e os de sua casa." E em seguida anunciaram-lhe e a todos os de sua casa a mensagem a respeito do Senhor. A seguir mesmo, àquela hora da avançada da noite, o carcereiro lavou os ferimentos deles. E, sem demora, ele e todos os seus foram imersos. Depois disso, ele os levou para fora e serviu-lhes comida. Ele e todos os seus festejaram o fato de confiarem em Deus. Na manhã seguinte, os juízes enviaram soldados ao carcereiro com a ordem: "Soltem esses homens." O carcereiro disse a Shaul: "Os juízes enviaram a ordem para que vocês dois sejam soltos, portanto saiam e sigam seu caminho em paz." Entretanto, Shaul disse aos soldados: "Depois de nos açoitarem em público, sem termos sido condenados por nenhum crime, eles nos lançaram na prisão, apesar de sermos cidadãos romanos. Agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmo e nos libertem." Os soldados relataram isso aos juízes, os quais ficaram atemorizados ao ouvir que Shaul e Silas eram cidadãos romanos. Eles pediram desculpas a eles e, conduzindo-os para fora da prisão, requisitaram que deixassem a cidade. Ao saírem da prisão, Shaul e Silas foram à casa de Lídia, de onde partiram depois de encontrar os irmãos e encorajá-los. Bom, essa leitura é o Atos 16. Essa versão é traduzida diretamente do original para o inglês e do inglês depois para o português. E na Bíblia de Davi H. Stern.